Olá, gente querida, boa noite. Estamos aqui então hoje para falar. A gente vai usar o termo em português, que é mentalidade, né? No inglês se fala em mindset, né? Mentalidade de vencedor e mentalidade de perdedor. É interessante que no mundo, na vida secular, a gente encontra pessoas que têm uma mentalidade assim são pessoas mais autoconfiantes, né? São mais ativas, são vencedoras, se sentem vencedoras, né? Elas encaram bem os desafios, as lutas e obstáculos pelo caminho, então eles têm uma boa reação, né, diante dessas coisas. Algumas dessas são meio soberbas, outras nem tanto, né? Elas acabam atribuindo a Deus. Às vezes você vê pessoas muito famosas, né, dizendo, não, eu devo muito a Deus pelo talento que Ele me deu, né? Então tem um talento, está usando, mas reconhece como algo que Deus deu para ele, né? Outros estão prosperando nos negócios e atribuem a ajuda de Deus, né, o sucesso que estão tendo, né? E você tem também, por outro lado, aquelas pessoas meio pessimistas que diante das adversidades recuam, vira geleia, né? Perde a firmeza, perde a dureza, né? Dureza de posicionamentos, tudo, e acaba não se dando muito bem diante de desafios, diante de adversidades, diante de oportunidades, né? A pessoa não confia muito, ela tem um nível, às vezes, elevado de insegurança, né? E você tem uma multidão de pessoas entre esses dois polos, né? Entre um e o outro, não é todo mundo de um jeito ou de outro jeito, mas você tem muito, né? Às vezes a gente tem muito das duas características, alguns mais, outros menos, tá? Agora, nós, depois da conversão, nós entramos num novo chamado. É um novo estilo de vida, um novo perfil de vida, uma nova postura, né? Nós somos chamados para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós devemos realmente desenvolver essa postura de autoconfiança, de firmeza, de coragem, né? De autoridade, de punch, né? Para correr atrás das coisas e conquistar, né? Então temos esse perfil, né, que nós somos chamados a ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, uma postura de autoconfiança, de vitória, de conquista, olha, está na bênção, né? Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então nele eu posso ter essa confiança, nele eu posso crer que ele sempre vai me conduzir em triunfo, né? Como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios. Então a nossa perspectiva é diferente. Só que a gente vem do mundo secular, vem de uma cultura, hábitos, de protocolos mentais que não são de vencedores, né? É muita coisa de perdedor, é muita coisa de desânimo, de falta de autoconfiança naquilo que Deus nos deu, né? Da capacitação que Deus já colocou na minha vida, na tua vida, e a gente se sente inseguro, se sente incapaz, se sente pequeno diante dos desafios, tá? Então, o nosso desafio hoje, como homens e mulheres de Deus, que seguem Jesus Cristo, né, que são abençoados na graça do Senhor, né, é nós mudarmos essa perspectiva mental, é nós mudarmos essa visão, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então eu preciso de um renovar, eu preciso de algumas coisas, alguns pensamentos dessa mentalidade perdedor saírem da minha vida. Alguns precisam até de tirar alguns pensamentos dessa mentalidade de vencedor montada em si mesmo, na sua própria força. Porque o nosso chamado não é para se sentir vencedor na nossa força, na nossa capacidade. Não, é para se sentir vencedor em Jesus. É para
para se sentir autoconfiante no Senhor, porque Ele está comigo, né? Então eu vou à luta, eu vou atrás e creio na bênção, creio que vai dar certo, creio que eu vou ter muita inspiração, né? A gente não só crê na influência externa do Senhor em algumas coisas, mas nós cremos também na influência interna do Senhor nos capacitando, né? Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que nada nos nega, né? Então, Deus nos dá uma competência naquilo que fazemos para que a gente seja próspero e abençoado, né? Como Ele abençoou os amigos de Daniel, cada um num ofício e tal, eles eram extraordinariamente bons, competentes, né? Por quê? Estavam debaixo da bênção do Senhor. Então, essa mentalidade, esse mindset que nós, como filhos de Deus, somos chamados a ter. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a nossa mentalidade, tá? Então, falando mais um pouquinho sobre isso, se a gente acredita fortemente, né, que pode fazer determinadas coisas, ou determinada coisa, nós fazemos. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que está com muitas lutas, eu estou atendendo tudo, e essa pessoa pratica um esporte e começou a perceber que na prática desse esporte, né, o que acontece com ela? Alguns movimentos, alguns processos são muito difíceis e ela não consegue fazer. Mas ela percebeu que se ela persiste, se ela insiste, se acredita que vai conseguir, ela acaba conseguindo fazer aquela performance, ter aquele desempenho, né? E conseguir um movimento que parecia para ela impossível de se realizar, né? Então, você sabe que o Pelé, né? O jogador de futebol, o melhor do mundo, falecido, ele tinha um hábito de ficar aí uns 20 minutos antes do jogo, assim, ele sentava lá no vestiário, fechava os olhos e todo mundo pensava que tu tá tirando um cochilo. E o Pelé um dia perguntaram para ele falou, não, eu fico imaginando as jogadas. Então eu fico imaginando, a bola vai vir desse jeito, eu vou matar no peito, gingar para cá, para lá, o zagueiro vai para, eu vou chutar, o goleiro vai para um lado, eu vou mandar a bola do outro. Ele fica imaginando as jogadas, eu vou pegar um balãozinho, a bola vai vir, eu vou chegar primeiro, cruzar por aqui, por ali. E na hora que entrava em campo, as coisas que ele imaginou aconteciam. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava colocando na mente dele uma perspectiva de coisas que iriam dar certo, que iriam acontecer. Ele estava fortalecendo as crenças interiores dele de que aquilo ia rolar, né? A gente ministrou há pouco tempo atrás sobre esse crer que já recebeu, né? E ele tem uma relação com isso, tá? É uma atitude de fé de que as coisas vão realmente acontecer. Então você se enxerga acontecendo, você se enxerga amadurecendo, você se enxerga mais amoroso, você se enxerga mais sábio, menos agressivo, muito mais controlado, com domínio próprio. Você começa a se enxergar desta forma, tá? Se a gente acreditar que é limitado e não pode, inconscientemente a gente recebe essa mensagem e aquilo se torna uma crença limitadora que acaba nos bloqueando. Então a gente ora, mas por dentro a gente não crê, porque a gente desenvolveu crenças de incapacidade, crenças de impotência, crenças de não vai dar certo, não vou conseguir, tá? Então eu criei limites para mim mesmo e a minha mente segue esse limite. E essa mente mal treinada, uma mente sem a graça de Deus, ela o que ela faz? Ela se escraviza, ela fica debaixo dessa própria crença que ela tem. Então, por exemplo, os 10 espias de Moisés, né? Todos eles tinham todos os recursos para conquistar a terra prometida. Eles tinham visto que Deus estava com eles. Vários sinais no Egito, sinais no deserto, sinais no cruzamento do mar, né?
o mar se abriu, eles passaram a seco, depois o exército egípcio vai atrás, né? O Mar Vermelho, o mar se fecha, destrói, aniquila aquele exército. Então eles viram tudo isso. Quer dizer, eles tinham os recursos nas mãos, mas eles não enxergavam os próprios recursos, né? Estavam cheios de crenças de limitação, de não vai dar certo, nós não somos fortes, nós somos fracos, nós não vamos superar esse povo, não tem jeito, não tem condição. As nossas crenças são formadas por meio de experiências, né? E aprendizados que a gente vai tendo durante a vida, né? Então, por exemplo, a pessoa que já tentou muitas vezes alguma coisa, não deu certo, alguém começa a falar para ela, você é meio limitado mesmo, é melhor você não se meter nisso, fica mais na sua, não arrisca, não vai, você não tem essa competência, não é tão inteligente, você não... E aí a pessoa começa a acreditar naquilo e vive dessa forma, por uma própria crença. Então Deus às vezes está nos levando para caminhos maiores e melhores, mas as nossas crenças nos prendem, né, naquele caminho menor, né? E os 10 espias de Moisés, que eram para estar usufruindo da terra prometida, ao contrário disso, né, eles passaram 40 anos no deserto, né? E o que os impediu de ter a mesma visão de Josué e Calebe, né? São as suas próprias crenças. Eles se renderam a essas crenças. É uma mentalidade de perdedor. Josué e Calebe tinham mentalidade de vencedores, porque Deus estava com eles, né? E é essa mentalidade que a gente precisa trabalhar em nós. O exército de Israel estava totalmente amedrontado diante do gigante Golias, o gigante provocando. Tem homem não? Será que eu não tenho um guerreiro para me enfrentar? E por quê? Porque eles acreditavam na força deles. Eles não se situaram de uma maneira, gente, o Senhor, nós somos exército do Senhor. Existe poder de Deus na minha vida, quem é esse cara, né? E precisou chegar Davi, com cerca de 15 anos de idade, e falar, quem é esse incircunciso? Eu não sei pegar na espada, não sei jogar lança, não sei usar o arco, né? Eu só sei cuidar dos animais aqui, mas eu sei usar uma funda. Já espantei lobo, né? Leão, urso, então eu vou com essa funda aqui, não dá, a armadura não dá, eu fico sem mobilidade. E ele foi com uma funda e destruiu com as suas pedrinhas o gigante Golias. Então é uma coisa assim impressionante, né? A mentalidade de vencedor em Cristo que existia na vida de Davi. Mentalidade de vencedor em Cristo Jesus. Davi nunca confiou nele, ele confiava no Senhor. Tanto que ele foi contra Golias e falou, olha, você vem contra mim com armas de homens, na força do homem, no poder do homem, mas eu me levanto contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E foi lá e venceu Golias. Então, essa perspectiva precisa ser desenvolvida em nós. No momento que a gente se converte, nós não podemos ter mais mentalidade de perdedor e nem a mentalidade de vencedor na força e no poder do homem. Nós somos chamados para a mentalidade de vencedores em Cristo Jesus. É algo que precisamos estar assim profundamente absorvidos por essa visão, por essa cultura, tá? Nossas crenças e valores são formados por meio de experiência e aprendizagem, né? Já falamos sobre isso. Uma alma pobre não encontra recursos internos para resolver seus problemas, pois seu depósito interno é inadequado, é pequeno e é ruim. Então ela vai enfrentar um problema, não, só tem esse caminho. Ela não vê mais opções, uma alma enriquecida. Ela sempre vê novas opções. Então a palavra de Deus em Lucas 6,45 nos diz assim, uma frase de Jesus, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. Então, lá de dentro, né, no nosso homem interior, a gente tira os recursos, a gente tira as decisões,
a gente tira a postura para enfrentar uma adversidade, uma luta, para enfrentar um momento difícil, para encarar um desafio, para aproveitar uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de ministério, de fazer a obra de Deus, né? O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E a nossa alma precisa estar enriquecida. Então, a gente vai falar um pouco desses vencedores em Cristo, como pessoas que devemos ser, né? Que estamos buscando, que somos chamados a ser, como pessoas que enriquecem a alma, que tem uma alma realmente enriquecida, tem um bom tesouro do lado de dentro, tá? Na hora que precisa de reação, de ser forte, suportar uma crise, esbarra nas próprias crenças limitantes, crenças negativas e se afunda cada vez mais no problema, né? Não foi isso que aconteceu com o povo de Deus em Israel? Eles estavam se afundando no problema, né? Os 10 espias lá levaram Israel para aquela situação. Bem-vinda de volta, Cris, né? Estavam lá naquela situação muito delicada, muito difícil, né? E se afundando cada vez mais. Ficaram lá 40 anos até morrer. Perderam a bênção, perderam possibilidades, né? A mentalidade de perdedor, ela nos afasta das promessas de Deus, nos afasta das conquistas. Alma rica e ancorada em promessas, né? O livro de Hebreus fala sobre o sangue de Jesus e a redenção que a gente tem em Jesus Cristo e tal, e ele diz que essa é a âncora da nossa alma. Então, a alma ancorada em promessas de Deus, ancorada, a gente se ancora, se sustenta, se firma, se fortalece ali, né? Está sempre esperando que tudo que vier será para o seu crescimento. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Segundo o seu propósito. Então, vai ser para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. O Senhor quer que a gente deixe de ser menino, seja homem maduro, mulheres maduras, sábias, né? O Senhor trabalha para o nosso crescimento, né? Coisas que vêm sobre a nossa vida, que vêm para corrigir rota, né? Vêm para nos colocar no prumo, para nos tirar de um caminho errado, de posturas erradas, de comportamentos ruins, né? Então, uma alma rica, ela é ancorada em promessas e ela está sempre esperando que tudo que vier acontecer vai ser para o meu crescimento, meu amadurecimento, minha aprendizagem, minha correção, né? Para que Deus me levante, me faça maduro cada vez mais, tá? Então nós temos um bom depósito, como disse Jesus, né, em Lucas 6,45, um bom depósito interior, é um depósito fortalecedor, é rico de opções, com palavras, vamos lembrar aqui, né? Palavras positivas e construtivas saindo da boca, os olhos focados nas soluções, nas vantagens e aspectos positivos daquela situação. Tá? Então, lembrando, né, as 3 colunas de uma vida abençoada, né? Bons olhos focados em soluções, nos aspectos positivos daquela coisa, né? Linguagem de fé, palavras positivas e construtivas saindo da nossa boca, tá? E uma mente renovada, tá? Uma alma ancorada em promessas, tá? Exemplos de crenças limitantes, né? Câncer não tem cura. Você começa a ouvir isso, começa a repetir, alguém está com câncer não tem cura. A sua fé não consegue se mover naquela direção. Você fica sempre se limitando, né, a não achar a cura do câncer, porque câncer não tem cura. E isso é uma crença limitante, tá? Sou péssimo com mulheres, né? É um jovem que está lá, ele está apaixonado pela menina, está orando e clama, mas ele fica repetindo, sou péssimo com mulheres, sou péssimo com mulheres.
O que acontece? Na hora que ele chega para bater um papo com essa menina que ele está apaixonado e ele quer pedir ela em namoro e está orando para Deus, né? Senhor, abençoa, eu quero ter essa relação. Chega na hora, o que acontece? O inconsciente dele está dizendo o quê? Você é ruim com mulher. Então ele chega, ele não consegue desenvolver a conversa, parece que o assunto morre, a mente dele não vem assunto, não vem palavras, ele fica nervoso, tá tudo errado, né? Por quê? Por causa de uma crença ruim, uma crença limitante, né? Todo político é ladrão. Então toda vez que você encontra um político, às vezes é um cristão que está bem intencionado, está querendo fazer mudanças, você já olha para ele e já tem aquele preconceito, é ladrão, né? Via de regra, a generalização, né, que eu não posso generalizar aqui também, mas muito frequentemente, para não dizer a maioria das vezes ou quase sempre, a generalização não é verdadeira, não é real, né? Então, quando você generaliza, por exemplo, a mulher fala, os homens são assim, né? Está generalizando. As mulheres são desse jeito, você está generalizando, porque muitas mulheres não são desse jeito que você está pensando, muitos homens não são desse jeito que você está julgando ou já delineando na tua mente, tá? Então a generalização sempre é perigosa, né? Você nunca me amou, uma briga de casal, uma briga conjugal, né? Você sempre está nervosa, sempre. Então essa generalização, ela sempre é pesada, são crenças que via de regra estão erradas, né? E a gente usa muito na nossa mente isso. Não consigo falar em público, porque uma vez ficou nervoso e tal, e fica aquela pessoa insegura, né? Uma mentalidade de perdedor, inseguro, não tem autoconfiança, não sabe, olha, eu recebi uma graça de Deus para fazer isso daí. Esse é o meu trabalho, eu tenho que falar de vez em quando em público, eu preciso, né? Ou preciso de uma apresentação na escola, na faculdade, e amarela, fica lá apavorado, não consegue, né? Então, são coisas da mente, né? Que a gente precisa ter essa mente renovada, né? Para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a mentalidade que a gente tem que desenvolver, tá? Vamos falar rapidamente aqui de valores, né? Valor é tudo aquilo que acreditamos ser importante, tá? Então, por exemplo, amor, tem pessoas que dão um valor tremendo para o amor, né? Outro dia uma pessoa que eu atendo estava falando, olha, as coisas mais importantes para aquela pessoa, né? Em quase todas as conversas, é transparência e aceitação mútua, né? Isso é o mais importante, isso é viver bem, né? E desenvolver sabedoria nessas relações. Então, cada um de nós tem valores que a gente atribui maior ou menor importância: amor, amizade, competência, excelência. Você sabe que tudo que nós fazemos é com excelência, né? Eu tento ministrar essas mensagens e tal com excelência. Eu tento fazer negócios com excelência. Tudo que a gente trabalha está buscando, né, uma excelência. Para mim é uma coisa importante, né? Para outros pode não ser tanto, né? Respeito, fidelidade, realização, sucesso, segurança, né? Tem pessoas que trabalham a vida inteira para ter segurança. Ele não tem tanta ambição, mas a ambição dele é o quê? É ele ter um patrimônio, uma estrutura de vida familiar, que ele se sinta seguro. Quer viver num ambiente que ele se sinta seguro, num bairro que ele se sinta seguro. Às vezes, para alguns, a segurança é a coisa mais importante. São valores. Honestidade, família, dinheiro. Aqui não é uma discussão de estar certo ou estar errado, mas tem pessoas que consideram a coisa mais importante o dinheiro, né? Carros, posses, roupas boas, etc, 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 né?
Os valores fazem parte da nossa mentalidade, da nossa mente. Então, quais são os nossos valores mais importantes? Talvez a gente precise realinhar as prioridades de valores na nossa mente, né? Até para que aquilo que a gente está buscando possa ser realmente algo saudável, puro, abençoado, que vale a pena investir, né? Então, se sou mais que vencedor em Cristo, preciso ter mentalidade de vencedor, aleluia, né? Romanos 8,37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Romanos 8,37, somos mais que vencedores, como? Por meio, através daquele que nos amou, né? Que é Jesus, nos amou naquele ato que ele fez lá atrás, mas ele nos ama e nos amará eternamente, tá? Exemplos de crenças negativas e limitantes, né? Não consigo estudar inglês, não consigo estudar matemática, não sou bom com números, não sou inteligente, não tenho capacidade para isso, me falta talento. Tantas pessoas têm talentos, mas eu não vejo meus talentos, né? Não sou capaz de me controlar. Você começa a falar para você mesmo que você não consegue se controlar, não consegue. Na hora que você precisa se controlar, você não consegue. Porque isso é o que teu homem interior acredita. A sua mente inconsciente já absorveu, já aprendeu isso. Então, na hora de se controlar, ela vai lembrar de quê? Eu não consigo me controlar e não vai se controlar. Se fizer como Pelé, fique imaginando as coisas acontecendo e você se controlando. Alguém chegando, fazendo aquilo que você sempre reagiu pessimamente quando falam desse jeito com você e você ficou de boa, né? Comece a se enxergar frutuoso, né? Com domínio próprio, com autocontrole, e essas coisas começam a acontecer, né? Porque você alinha a tua mente, a expectativa da tua mente com as coisas que se esperam, né? Plena convicção de coisas que se esperam. Eu começo a mexer com a minha expectativa das coisas que vão acontecer e da ação de Deus na minha vida. Tá? O adversário é muito mais poderoso, né? O exército de Israel lá diante de Golias, né? Amedrontado. Tem homem não, os caras eram tudo guerreiros, ninguém encarou ele. Tinha mentalidade de vencedor em Cristo. Foi Davi, foi lá e venceu, né? Derrubou o gigante Golias, tá? Não posso enfrentar isso, não consigo passar de novo por essa situação, né? Quantas situações na vida a gente fala, não posso passar isso de novo, eu não vou aguentar, eu não quero, né? Gente, você já determinou, e aí são situações que vão acontecer, tem coisas que dá para evitar, mas tem coisas que vão acontecer de qualquer jeito, e aí passa pela situação e você é derrubado, você fica lá arrasado e tal, né? Essas crenças negativas e limitantes nos destroem, é uma crença de mentalidade de perdedor, que não é o nosso chamado, não é a minha vocação, não é a tua vocação. A nossa vocação é mais que vencedores. Nossa força, não. No poder de Deus, né? Em Cristo Jesus. É Ele, é na graça dele. Tá? Eu gostaria que as pessoas que convivem comigo mudassem de atitude. Se elas mudarem, eu mudo. Gente, quem tem que mudar é a gente. Se a gente muda, né, esses trabalhos todos de constelação dentro da família, constelação do trabalho, constelação é muito interessante, porque eles mostram que é tudo conectado. Se a relação, né, dentro até da psicologia, a linha sistêmica, né, você tem um sistema familiar ali que funciona dessa forma. Quando um muda alguma coisa, você começa a mexer no sistema todo, né? Então, não espere a mudança do outro, muda você. E quando você muda, o ambiente à tua volta é transformado também, né? É uma consequência da tua mudança, tá? Depende de quão forte e importante é a tua mudança, né? Então, muda essa linguagem. Se eu mudar, as pessoas vão mudar, né? As coisas sempre dão errado comigo.
de novo, a generalização e num pensamento de derrota, num pensamento de mentalidade de perdedor, que você não é. Se já foi, não é mais, tá? Nós somos mais que vencedores, né? Crenças positivas e fortalecedoras, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer que seja a tribulação, a luta, né? O desafio, eu tudo posso. Na minha força? Não. Na força daquele que me fortalece. Ele me fortalece para eu enfrentar essa situação. Ele me dá os recursos para eu encarar esse inimigo. Ele me dá a sabedoria para suportar, encontrar uma saída diante dessas dificuldades. Tudo vem dele e glorifica o nome dele, né? E nós que vivemos na graça, né? Vivemos do fluir dessa graça em nós e através de nós. Marcos 9:23, se podes, o pai pedindo a libertação do filho, os apóstolos, né, que eram discípulos, ainda não eram apóstolos, não conseguiram expulsar, estavam expulsando vários demônios, curando enfermos, pregando evangelho, mas não conseguiram expulsar esse daí, né? E o pai, Jesus chega e o pai vai e pede para Jesus, se podes, né, cura o meu filho. E Jesus pergunta para ele, se podes? Como assim se pode? Que fé é essa, né? Que fé mais fajuta é essa? Né? Não, eu sei que o Senhor pode, cura. Gente, a oração da fé, ela crê, ela tem plena convicção de que vai acontecer. Ela não está orando para ver se vai dar certo. Ela ora numa plena convicção, enxergando a pessoa curada, a pessoa liberta, né? A transformação acontecida, né? Crer que já recebeu e assim lhe será concedido, né? Crendo que já recebeu. Tudo é possível àquele que crê, Jesus disse para esse homem. Tudo é possível para quem? Para aquele que crê, né? E não é uma crença qualquer, crer em Jesus e nas suas promessas. Uma alma ancorada em promessas é uma alma rica. Eu vou conseguir, isso vai dar certo. Se você se aplicar, vai conquistar seus sonhos, pois tem capacidade para isso, né? Então, é uma linguagem muito positiva. Vai fundo, vai à luta, né? Deus é contigo, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Vai atrás desse teu sonho, teu chamado. Eu preciso de provisão para minha família, para minha casa, para minha vida, né? E esse trabalho é muito importante. Vai fundo, Deus é contigo. Amém? Isso são crenças positivas. Outra crença muito positiva e fortalecedora, se eu mudar minhas atitudes, as pessoas à minha volta poderão mudar também. Então a mudança começa em mim. Eu não jogo a mudança para o outro. Lembra que nós falamos sobre responsabilidade, né? A diferença entre culpa e responsabilidade. Responsabilidade é fundamental. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. E culpa, gente, o sangue de Jesus está aí, ele é muito maior do que qualquer culpa. O sangue de Jesus nos limpa de uma consciência culpada, tá? É preciso crer nesse sangue, confiar no poder dele, né? O poder da redenção. Beleza, então, definindo o mindset, né? É a atitude mental para o sucesso ou para o fracasso. É para onde a tua mente te dirige. É a sua mentalidade, é o seu mindset, é a direção da tua mente. Vai te dirigir para o sucesso ou para o fracasso. Pois mindset ou mentalidade, como é traduzido para o nosso português, é a forma como encaramos a vida, os problemas, os desafios do dia a dia. É o tipo de mindset que irá determinar sucesso ou fracasso na minha e na sua vida pessoal e profissional. O seu mindset deve ser bem trabalhado por você mesmo. O mindset do mais que vencedor. É isso que você é chamado a desenvolver, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o mindset de perdedor, né? Existe muita informação fluente hoje, né, no meio acadêmico, em que define
ele divide dois tipos de mindset. O mindset fixo, que seria exatamente esse que te leva a ser um perdedor, e o mindset progressivo, né? Que é um mindset de crescimento, de evolução, tá? Então, o mindset fixo, tá? Uma estatística aqui fala que cerca de 97% das pessoas que existem, né, que fracassam ou não têm expressão no mundo. São 97% das pessoas. E mindset progressivo são 3% das pessoas que têm sucesso no mundo. Tá? Esse é o mindset progressivo. A gente vai ver mais para frente que se eu me identifico com um mindset fixo ou de perdedor, eu sou capaz, né, estudos neurocientíficos, né, determinam, olha, você é capaz de mudar o seu mindset, escolher um mindset progressivo e ir atrás dele. Quanto mais nós, homens e mulheres de Deus que vivem da graça, do poder de Deus nas nossas vidas. Tá? Temos toda a possibilidade de renovar a mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então vamos lá, características do mindset fixo. Pessoas de mindset fixo acreditam que as coisas são como são e que é muito difícil mudá-las. Era o caso de Gideão antes do encontro dele com Deus. Era o caso dos 10 espias que permaneceram com o mindset de perdedor, né? Com a mentalidade de perdedor. Aconteceu um monte de coisa, mas eles não mudaram. Tá? Já Gideão não, ele tinha aquele mindset perdedor, eu sou muito fraco, o inimigo é muito forte, minha família não é ninguém, eu não sou ninguém dentro da minha família, é a menor das tribos de Israel, o Senhor nos abandonou e tal, um monte de conversa de perdedor. E Deus toca na vida daquele homem, né? E ele muda de uma forma tão absurda, né, que a história dele e a história de Israel são transformadas completamente. Deus usa esse homem Gideão. Então o teu mindset, o nosso mindset pode mudar. Ele pode ser fixo de perdedor, mas Deus pode fazer uma obra, né? Essa transformação ela vem pela palavra, é pela fé. Essas coisas podem, a nossa mente pode ser renovada com o fluir do Espírito, o mover do Espírito nessa mensagem. Ah, mas isso não é natural. Não estamos falando do natural, estamos falando do sobrenatural, estamos falando de Cristo em nós. Não se percebem boas o suficiente e muitas se escondem na zona de conforto, evitando o novo ou a mudança para não correrem o risco do fracasso ou do vexame. Então todo aquele exército de Israel estava lá diante de Golias, escondido, porque não se sentia boa o suficiente para enfrentar Golias. Não confiou nos seus recursos, não confiou no Deus que estava na vida deles, não confiou nada. Inseguros, medrosos, não saíram da zona de conforto, escondidos atrás das rochas. E deixando Golias afrontar o país, afrontar a nação, afrontar o Senhor, né? Até que Davi chegou ali, um menino de 15 anos. São extremamente resistentes a mudanças. Não gostam de mudar. Não, vamos fazer desse jeito. Não, vai trocar. Não, melhor não funciona. Até para sair do Egito, fugindo da escravidão, para sair de algo que está te destruindo, a gente resiste à mudança. O medo da mudança, o medo do novo, a insegurança, mentalidade de perdedor, nos mantém presos em coisas que não devemos estar presos. Sempre usando exemplos do passado para justificar suas ações do presente, alegando que se não deu certo antes, não irá dar novamente. Crença do será sempre assim. Tudo é perda de tempo e esforço inútil. Nada vai mudar. As coisas são assim e ninguém vai mudar elas, né? Um mindset fixo. Não vai mudar. A mudança não vai acontecer. Essas ficam presas ao que já sabem e aprenderam.
e não acreditam ser possível desenvolver novas habilidades, né? A gente fica travado no que já conheceu, eu estudei isso e tal, não vou estudar mais, não quero estudar, e para de se desenvolver. E quanto você poderia estar estudando mais? Quanta gente, não, eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, não tem gente. Nós vamos conhecer o Senhor pela eternidade, pelos séculos dos séculos, sempre haverão coisas novas. Quando a gente vai se aprofundando na palavra, você começa a ver coisas que você nunca viu, que você nunca tinha entendido antes, e de repente Deus está te trazendo uma revelação, uma percepção. Nós não podemos viver nos púlpitos pregando sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito rica para 300 mensagens que você possa pregar num ano. É só continuar esperando mais, buscando mais, enxergando e entendendo que tem muito mais, que Deus é muito maior do que a gente já percebeu. Essas param de estudar, de aprender, de crescer. Pessoas que envelhecem assim normalmente morrem mais cedo. A mente vai atrofiando, perde os interesses, perde a motivação, né? Esse tipo de mentalidade limita nossas realizações, desenvolvimento e aprendizagem, fazendo com que essas pessoas evitem desafios e experiências novas por medo de parecerem menos inteligentes. Não se arrisca. Tem medo, tem vergonha, não vou me expor. E se der errado, e se eu fracassar, né? Já fica antecipando, pensando no pior e não se arrisca. Se fracassar, e daí? Faz de novo, né? Qual é o problema desse medo todo de dar errado, né? Quem envelhece assim para de sonhar, esquece os planos e perde o propósito de existência. O maior erro de pessoas de mentalidade fixa é acreditar que o talento por si só cria o sucesso. Isso não é verdade. Eu cansei de conhecer pessoas extremamente talentosas. Eram tão talentosas que não trabalharam no seu desenvolvimento. Não subiram muito. E pessoas medianas, né? Para não dizer o termo medíocre, que às vezes tem uma certa depreciação nesse termo. Pessoas medianas, têm um bom nível de inteligência, não são nada do outro mundo, né? Mas estão na média, um pouco acima da média, mas se esforçam, se aplicam, se desenvolvem, estudam, se aperfeiçoam. Ah, não sou bom com números, mas eu vou ser. E começa a tentar trabalhar, agora eu domino um pouco melhor a matemática, o cálculo, o raciocínio, né? Ah, não consigo entender, não detesto história, mas é importante para mim por causa disso, e vai fundo, e se aplica e tal. Essas pessoas acabam indo muito mais longe. Não tinham nenhum super talento especial, mas desenvolveram os talentos que receberam com muito zelo, com muita disposição, persistência, e chegaram muito mais longe, muito mais realizações, estão mais satisfeitas, estão mais de bem com a vida, né? Porque estão usando o seu potencial, os seus talentos, sua expressão de vida, tá? Então, na realidade, sem esforço e sem dedicação, não há como ter sucesso nesta vida. Sucesso em todos os sentidos. Mindset progressivo, tá? É a mentalidade de vencedor. As pessoas com mindset progressivo acreditam que habilidades e talentos podem ser desenvolvidos e aprimorados. Sempre podemos ser melhor, sempre podemos fazer melhor. Então, quando você tem essa perspectiva, né, que os japoneses desenvolveram muito, né, na indústria deles, tudo, não, nós podemos ser melhor, nós podemos fazer melhor, podemos fazer um pouco melhor, podemos fazer um pouco melhor amanhã, depois da manhã um pouco melhor, e conseguiram níveis de qualidade, de perdas, né, níveis de não qualidade baixíssimos, né, baixíssimos, coisas que surpreenderam o mundo, né, uma regularidade de processo elevadíssima. Então, por quê? Porque eu sempre posso fazer um pouco melhor. Então, tá lá, de novo, eu estou tropeçando aqui, não desiste, cara. Vai se desenvolver, você pode fazer melhor, se enxergue fazendo melhor, se enxergue sendo melhor, se visualize, creia, confie, ore, declare.
e as coisas vão acontecer. Essa é a mentalidade, é um mindset progressivo que nós somos chamados a ser mais do que isso, né? Por esse grupo de pessoas de mentalidade progressiva, eu estou aqui na página 3, o fracasso não é vergonhoso, nem deve ser evitado, pois é uma oportunidade de aprender e de evoluir. Às vezes, pelo medo de fracassar e de dar errado, a gente não vai para frente. Se fica lá na zona de conforto, não vai para frente, não ousa. Imagina se Josué e Caleb ficassem na zona de conforto. Imagina se Davi ficasse na zona de conforto. Imagina se... Gente, a obra de Deus não ia para frente. Imagina se os apóstolos ficassem na zona de conforto. Há estudos históricos que todos eles morreram pelo Evangelho. Todos os 11, até Matias, que entrou depois. A Bíblia não fala muito dele depois, mas tem livros históricos que comentam, né? Cada um desses morreu numa região do mundo pregando o Evangelho, sendo perseguido. Imagina se eles ficam na zona de conforto, o Evangelho não ia chegar até nós, né? E por que eles chegaram? Porque eles saíram da zona de conforto, não na força deles, mas no poder de Deus, num chamado de Jesus. O fracasso é uma oportunidade de aprender e evoluir. Não existe fracasso, existem apenas resultados. Se não deu certo, faça diferente. Faça de novo e de novo, até dar certo. O que nunca vai dar certo é o negócio não deu certo, você volta a jogar as mesmas sementes. Espera que agora dê certo. Não vai. Não dá certo na educação do filho, não dá certo no casamento, não dá certo nos negócios, não dá certo na tua carreira. Jogar as mesmas sementes que já não deram certo nos ensinam o quê? Eu preciso jogar sementes melhores. Às vezes não dá porque a gente não joga semente, né? A zona de conforto é uma zona de não jogar semente. Mas quando a gente sai da zona de conforto, joga a semente, nem sempre dá certo na primeira, mas não desiste, joga a semente, muda um pouco as suas sementes, aprimora a semente e vai acabar dando certo. Vai dar certo. Essas pessoas assumem que as mudanças necessárias para progredirem dependem só de seus esforços. Se permitem errar quantas vezes for necessário. Se permita errar, mas não se permita parar. Amém? Se permita errar, mas não se permita parar. Avance, anda para frente. Tá? Olha para o alto e anda para frente. Olha para o alto e anda para frente. Não se permita parar. Você pode errar pelo caminho. Errar faz parte, você não é perfeito, você não vai provar para ninguém que você não erra. O que você precisa fazer é aprender com os erros. Se desenvolver, ver, esse caminho não é bom, mas pelo menos eu já eliminei um caminho. Agora minha chance de acertar o caminho é maior. Cada erro gera uma possibilidade maior de acerto da próxima vez. Cada erro aumenta a probabilidade de acerto na próxima vez. Essas pessoas entendem que isso faz parte do processo de aprendizagem, como foi no caso de Thomas Edison, né? Thomas Edison falou assim, deu uma entrevista uma vez, né? Depois de desenvolver a luz incandescente, ele falou, olha, não é que eu cheguei rápido lá, que eu fui, não, eu fiz cerca de 10.000 tentativas. Possivelmente isso que ele está falando é um pouco metafórico, mas ele dá a entender que foram muitas e muitas tentativas que não deram certo. Mas a cada tentativa, ele se sentia mais próximo de fazer dar certo. A cada tentativa que dava errado, ele falou, não é assim, então é de outro jeito. Então isso não funciona. Por quê? Gera novas perguntas, novas indagações, novos caminhos, novas possibilidades. Tudo faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Não tenha medo de errar. Tenha medo de parar, tenha medo de não realizar nada, tenha medo de não ser nada, tenha medo de não fazer da sua vida uma existência saudável, abençoada, cheia de Deus. Disso você deve ter medo. Tentou 10.000 vezes
até fazer a lâmpada incandescente funcionar. Esse é um excelente exemplo de mentalidade de sucesso. Essas crenças tornam as pessoas muito mais perseverantes e resilientes. Tá? A palavra de Deus nos mostra a importância da perseverança e da resiliência na nossa vida pessoal, vida profissional, vida, né, no nosso ministério, nosso chamado, nossos casamentos, a educação dos filhos, perseverança e resiliência. Né? O que é a perseverança? Não desistir, é ficar lá. O que é a resiliência? É aquele cara que toma aquela pancada, pá, né, despencou. O resiliente, o que ele faz? Ele se levanta e volta a caminhar. Né? O não resiliente despencou e fala, não vou mais para lá. Né? Então, a resiliência e perseverança são coisas que podem andar juntas. Tá? A resiliência envolve uma certa flexibilidade também, que a vida bate, você faz um nhão, volta, né? Parece até o João Bobo, né? Só que de bobo você não tem nada, né? Você está desenvolvendo uma mentalidade de vencedor em Cristo Jesus. Não desistem, aprendem muito mais com as experiências e potencializam suas capacidades e competências. A gente vai se desenvolvendo mais. Tá? Acreditam que o não saber é um estado temporário e, se não conseguiu ainda, é apenas uma questão de tempo e dedicação para aprender a nova habilidade. Não fuja do processo. Existe um processo que envolve tempo e dedicação para que você tenha uma aprendizagem e consiga os resultados que ela nos traz. Tá? Davi começou com uma funda, sem armadura. Ele começou lá com uma funda, foi enfrentar Golias assim. Mas depois de alguns anos e até o final de sua vida, Davi se tornou um exímio guerreiro com espada, com escudo, com lança, com arco e flecha. Se tornou um exímio guerreiro. Então ele aprendeu com armas novas, ele teve a armadura de Davi, né? Ele aprendeu outras habilidades, ele não ficou na funda, né? É a pessoa de mentalidade, mindset fixo, o que ela pensa? Não, usei a funda, né? Agora eu vou sempre usar a funda. Por que eu vou usar a espada se eu tenho a funda? Eu vou usar a funda o resto da minha vida. Não. Tudo é uma evolução, nós sempre podemos ser melhores. Nós sempre podemos fazer melhor. Tá? Isso é uma mentalidade de crescimento, desenvolvimento. Isso é o perfil de pensamento daquele que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tá? Pessoas que têm sucesso em seus empreendimentos têm uma crença, mesmo que inconsciente, que tudo é possível com seus esforços e determinação, confiando em Deus. Às vezes a gente acha que não, eu não consigo por causa do outro, eu não faço por causa daquilo, eu não faço por causa desse governo, eu não consigo prosperar por causa da economia do país, eu não consigo porque o meu chefe não olha para mim, eu não consigo. A gente vai se limitando ao outro. Gente, as bênçãos de Deus estão dentro de você. Na medida que você desenvolver essa mentalidade de vencedor em Cristo Jesus, você não depende do outro. Você pode avançar com o teu esforço, tua dedicação, tua oração, né? A tua entrega. Você vai chegar lá. Você vai conquistar as coisas que você precisa e são lícitas de você desejar, sonhar, pedir a Deus, né? E conquistar e tomar posse. Tá? A mentalidade progressiva encoraja o indivíduo a procurar por desafios e a esforçarem-se ao máximo e aproveitarem as novas oportunidades, né? Às vezes a oportunidade surge e a gente fica com medo dela. Não, isso é uma cilada, hein? Cuidado, não entra não, né? Não, nós temos que discernir, não ter medo, não ter medo. Se for uma cilada, alguma coisa errada, Deus vai mostrar. Você está orando, você está buscando, Deus mostra. Mas a gente tem que parar de fugir. Ousar, arriscar. Né? Como Deus falou para Josué
Então, somente ser forte e corajoso. Eu estarei contigo, como estive com meu servo Moisés. Né? Falou isso para Josué. Então, é uma palavra para todos nós. Olha, você tem conquistas para fazer no ministério, na vida pessoal, na vida profissional. Você tem conquistas. Tá? Ouse. Tenha coragem. Não uma coragem no teu poder, na tua força. Não uma coragem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Né? Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui em nós e por nós. Concentram-se em como crescer e desenvolver, buscando a constante evolução e inovação, tanto pessoal quanto profissional. Tá? Inovação, vai atrás de coisas novas. Não está fazendo, não está dando certo, faz diferente. As sementes que você está jogando não estão dando fruto, jogue sementes diferentes. Esse caminho não está sendo bom, muda um pouco o caminho, mas não perca o seu objetivo. Muda o caminho, mas não perca o seu objetivo final. Siga olhando para o alvo, né? Essas pessoas possuem um nível alto de satisfação pela vida. Mindset progressivo, a mentalidade vencedora em Cristo, né? Gera em nós um alto nível de satisfação com a vida, com a própria existência. Nós temos, as pessoas com mindset fixo têm mais facilidade de perdoar. Consegue perdoar com mais facilidade, não está tão preso ao outro. A culpa do outro, a transferência de culpa. Não. Quem tem dificuldade de perdoar está sempre culpando o outro, está sempre... Sabe, porque se tirar o peso da culpa do outro, vai achar que a culpa está toda nela. Quem busca culpado não acha solução. Grava isso na tua vida. Deixam de lado a culpa e os erros do passado e seguem adiante em busca do sucesso, que o apóstolo Paulo falou, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Esquecendo-me do que ficou para trás, gente, vai para o alvo. Esquece, as culpas eu não fiz como devia, foram erros, mas estão me trazendo aqui. Agora eu estou mais forte do que antes. Agora eu aprendi. Agora eu tenho chance de ir mais adiante do que eu tinha há 5, 10, 15 anos atrás. Ah, fiz mais coisas erradas. Sim, você viveu mais, você fez mais coisas erradas, mas fez mais coisas certas. Mas aprendeu coisas novas. A sua possibilidade de sucesso agora depende da renovação da tua mente. Mente de vencedor, mentalidade, né, progressiva em Cristo Jesus e não na tua força. Possuem habilidades sociais mais desenvolvidas, as pessoas acabam tendo mais facilidade no contato, nos relacionamentos, focam mais no processo e na aprendizagem do que na culpa e nos problemas do cotidiano. Tanta gente focada em culpa e problemas, não que o culpado é fulano, que não sei o que, diz que a culpa é de quem? A culpa é do fulano. Gente, foca no processo, você está crescendo, faz parte, errar faz parte, sabe? Mas foca no processo. Eu continuo crescendo, eu não perco o alvo, eu quero chegar lá. Muda a semente, muda a estratégia, muda o caminho, mas não perde o objetivo. Segue naquela direção. Eu já comentei sobre isso, que a neurociência entende que se uma pessoa percebe, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, né, e percebendo, puxa, eu tenho tanta coisa desse mindset fixo, essa mentalidade perdedor. É por isso que eu acho que eu não estou dando muito certo em várias coisas. Talvez você, veja, entre esses 3% e os 97%, tá? Entre o mindset progressivo e o mindset fixo, existe uma multidão de possibilidades no meio do caminho. Né? Entre um branco numa ponta, um preto na outra, você tem infinitas possibilidades de cinza, e a gente está nesse caminho. O que eu te chamo com essa mensagem é começar a se identificar. Puxa, aonde eu estou vendo que eu estou gerando derrota na minha vida? Aonde eu estou vendo que eu estou travando o meu crescimento? Né? Aonde que eu estou entendendo na minha mente que, puxa, são os meus pensamentos que estão me atrapalhando? A forma que eu enxergo, a forma que eu vejo, a forma é o que está me dominando.
As crenças que eu tenho estão me dominando, as posturas que eu assumi estão me dominando, estão me travando, estão me impedindo de ir além. Eu até enxergo algumas coisas em mim desse mindset progressivo, mas eu tenho muito do fixo e isso está me atrapalhando. Então evolua. E a palavra de Deus e a ciência nos dizem, você pode mudar. A neurociência entende que se uma pessoa identifica e toma ciência de que ela tem um mindset fixo, ela pode optar por outro mindset e alcançar resultados novos e distintos em sua vida. Tá? E a palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode mudar, você pode se desenvolver. Há poder de Deus, a graça de Deus, a fluir do Espírito Santo na tua vida para que isso aconteça. Comece a trabalhar aquilo que você viu de problema na tua mentalidade. Comece a desenvolver diferente. Você pode mudar, deve mudar e vai mudar em nome de Jesus. Tá? Duas palavrinhas que fazem muito sentido na mentalidade do vencedor é o ainda e o mas. Tá? O ainda, né? Eu não mudei ainda. Já concluiu esse trabalho? Eu ainda não concluí, mas eu vou fazer um ótimo trabalho. Você já sente esse homem vencedor? Eu ainda não sou esse homem. Quando você diz ainda, você está dizendo o quê? Que você vai chegar. Eu ainda não sou, mas eu estou crescendo e vou chegar lá. Ainda e mas, use isso em todas as áreas da sua vida. O teu casamento agora está uma bênção, ele ainda está com problemas, ainda. Mas, nós vamos chegar lá, não é mais, é mas, né? Nós vamos chegar lá. Tá? Use mais essas duas palavras, tá bom? Agora, rapidamente vou fazer aqui com vocês, nós já estamos a 59 minutos e eu vou só passar esse exercício para você fazer aí para você mesmo, tá? Primeiro, identifique e cite aqui as suas crenças negativas e limitadoras. Anota, faz bem escrever, tá? Sem ser com computador, com um iPad, um iPhone, um Galaxy, sei lá, qualquer coisa, né? Um celular. Não, escreva. Esse manuscrito mexe com a nossa mente, com o nosso homem interior. Tá? Então escreva quais são suas crenças negativas e limitadoras. Depois de escrever isso, identifique e cite aqui as suas crenças positivas e fortalecedoras. Quais são as crenças que realmente são, não aquela que eu falo, mas aquelas que me dominam realmente, que eu sinto, eu tenho isso. Essa é uma crença positiva e é fortalecedora na minha vida. Tá? Use mais elas. Né? E aí, por último, o que você diria para você mesmo que pudesse modificar sua crença negativa e desenvolver um mindset progressivo na sua vida? Pudesse desenvolver, né, aquele mais que vencedores em Cristo Jesus. Que conselhos você daria para você mesmo, se olhando, se percebendo, né, como desenvolver essa, tirar fora a crença negativa, renovar, tirar o velho e colocar o novo. Tira a crença negativa que está velha, está atrapalhando, né, e coloque uma crença nova, crença de vencedor, uma crença uma crença positiva, uma crença fortalecedora, tá? Coloca na sua vida. Então, dê esses conselhos para você, diante de tudo que você viu aqui, de que o Espírito Santo mexeu, te mostrou interiormente. Como é que eu posso mudar? Aonde que eu preciso mudar? O que já é bom, né? Mas o que eu preciso realmente desenvolver na minha vida? Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada um dos teus filhos e filhas, Pai, que esteve participando desse trabalho, está assistindo pelo YouTube, que a tua graça seja poderosa e verdadeira, a graça de Jesus
a vida de cada um deles nas nossas vidas seja abundante para transformar, para dar frutos, para gerar coisas boas, produtivas e abençoadas pelo Senhor na vida de cada um dos teus filhos. Pai, mostra aonde está a mudança, aonde precisa haver correção, ajustes, aonde precisam haver lixos, Senhor, de crenças, para que saiam fora da vida de cada um de nós. Estão nos atrapalhando, estão nos prendendo, estão nos limitando. Mostra, dá graça para que possamos substituir por crenças novas, crenças saudáveis, crenças espirituais, crenças de uma mente renovada, crenças de uma mente espiritual e não de uma mente carnal, crenças de uma mente ousada, confiante no Senhor e esperançosa nas tuas promessas. Senhor, que sejamos aquele que tem um bom depósito e que na hora que precisamos a gente vai e tira do bom depósito do nosso coração aquilo que a gente está precisando para aquele momento e que a ação do Espírito Santo seja plena para aperfeiçoar, para desenvolver, para atuar no processo de transformação de cada um de nós, cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, que ninguém nos pare, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou dessa mensagem, tá? Clica aí para nos seguir, dá um like, tá? E comece a entrar nesse canal com frequência, venha conosco, tá bom? Um beijão, fica com Deus.